aqui no Sport Center para começar a falar mais do mercado brasileiro, o mercado da bola. O Campeonato Brasileiro terminou neste meio de semana e já temos bastante assunto para falar nesse domingo sem futebol no Brasil. Vamos acionar agora o Vinícius Nicoletti, que vai chegar com as informações dos times paulistas, começando com o Corinthians. A gente vai falar do Corinthians porque, Nicoletti, tem muita gente querendo saber. Gabigol no Corinthians, é aquele assunto. É verdade ou mentira? É cascata ou tem história para falar disso aí? Tem possibilidade, Nicoletti? Boa noite para você. Fala, Felipe. Boa noite para você, André, Mari, fã de esportes. Olha, tem possibilidade sim, o torcedor do Corinthians pode ficar animado por conta das declarações do novo presidente, Augusto Melo. Ele deu declarações dizendo que o Gabigol tem a cara do Corinthians, então vai tentar a contratação do atacante, do ídolo do Flamengo. A questão é que ele tem contrato até o final do ano que vem, mais um ano de contrato. No meio do ano ele poderia assinar já um pré-contrato com qualquer outra equipe livre. Já negocia uma renovação de contrato com o Flamengo. E o Corinthians não tem dinheiro para pagar essa rescisão de contrato, para pagar o Flamengo e tirar o Gabigol antes do fim do contrato. Mas aí pode entrar a situação do Gabigol, né? Porque ele não foi utilizado, né, pelo técnico Tite no finalzinho da temporada, ficou no banco de reservas, machucou, enfim, perdeu espaço na equipe titular. E o Corinthians pode emprestar, pode ceder um jogador para o Flamengo. Aí seria uma troca, Gabigol no Corinthians e o Corinthians cedendo um jogador, por exemplo, o Fausto Vera, que é um jogador jovem de 23 anos, e aí ele poderia fazer um contrato mais longo com o Flamengo, e o Flamengo também economizaria nos salários, nos vencimentos do Gabigol, que poderia renovar esse contrato por mais 4 anos. Então essa é a situação. O Corinthians vai tentar aí usar criatividade para contratar o atacante do Flamengo que interessa. Um jogador que o Corinthians já está negociando, um atacante, é o venezuelano Soteldo, atacante do Santos, rebaixado com a equipe santista. O Soteldo tem 50% dos direitos econômicos que pertencem ao Santos. O Santos pagou $1 milhão por 50% dos direitos econômicos. Os outros 50% é do Tigres, do México. Então o Corinthians teria que pagar esse valor, negociar com o Santos esse valor e tirar o Soteldo, contratar o Soteldo para a próxima temporada, pagando 50% dos direitos econômicos. Já está fazendo isso porque o presidente também declarou que é um jogador que interessa, foi analisado aí pela comissão técnica, teve a questão disciplinar nesse ano, mas o Corinthians interessa sim e está negociando para a contratação do atacante Soteldo. Então, quem sabe na próxima temporada, Gabigol e Soteldo. Felipe. Show de bola. Informações importantes. Mari Pereira, André Kfouri, Gabigol. A gente falava algumas vezes, né, André e Mari, como o elenco do Flamengo, ele é um elenco vencedor, com várias figuras históricas, mas que quando a coisa começasse, não a desandar completamente, mas que as duas partes pudessem avaliar que era hora de tomar caminhos opostos, que seria complicado, porque muitos deles, embora grandes jogadores, não é aquela coisa que sai do Flamengo e vai para a Europa ou vai para outro mercado. Então a gente viu há pouco o Bruno Henrique negociando a história com o Palmeiras, e a gente vê agora o Gabigol eventualmente no Corinthians, que daí fica sempre aquela coisa do ídolo indo jogar num rival. Faz parte, a gente sabe disso, mas a torcida às vezes torce o nariz e tudo mais. Gabigol no Corinthians, André, seria algo grande? E como você vê isso? Porque eu vi você respirando fundo. Então, eu prefiro começar pela segunda pergunta que você me fez, Felipe. Como eu vejo, né? Então, pelas próprias palavras do Vinícius Nicoletti, um abraço, Vinícius, bom trabalho aí, se proteja da chuva. O presidente do Corinthians disse que o Gabriel Barbosa tem a cara do Corinthians. Isso é uma declaração que revela a opinião dele sobre esse jogador. Eu acho bem discutível que ele tem a cara do Corinthians. Mas estamos tratando de opiniões, né? Você pode concordar com o presidente do Corinthians. Eu, de novo, eu acho, não sei, não me parece uma coisa assim uma afirmação assim tão fácil de fazer, tão evidente. Mas tudo bem, né? No fundo, o que isso importa? O presidente dizer isso é um indício de que há uma negociação? É claro que não. E aí o Nicoletti exemplificou os problemas, né? O Gabriel tem contrato com o Flamengo, então ele é um jogador sob contrato em outro clube no Brasil.
O Corinthians não tem dinheiro para pagar a multa rescisória, então não pode tirá-lo do Flamengo, se ele quiser, claro, antes do contrato terminar. Mas aí pode ter a influência da situação do jogador no clube onde ele está. É verdade. No caso de insatisfação, as coisas podem se precipitar e, de fato, não parece que o Gabriel está muito satisfeito no Flamengo desde que a comissão técnica do Tite assumiu. Dizem que eles não se gostam, não sei, apenas porque o Tite não levou o Gabriel para a seleção brasileira e houve aquele cântico mal educado quando o Flamengo ganhou títulos, né? Que o Gabriel entoou também uma musiquinha mal educada em relação ao Tite. Não me parece que isso tenha servido, ainda mais para um cara experiente no futebol como o Tite, para envenenar as relações com o Gabriel de uma vez por todas. Agora, se está claro para todo mundo no Flamengo, e eu não sei se está, estou só colocando uma situação que é hipotética, se está claro que o Gabriel não faz parte dos planos, se o Flamengo como clube não conta com ele, aí é uma outra situação, ele estaria livre daqui a algum tempo para decidir para onde vai jogar e talvez o Corinthians seja uma opção. Mas até agora, o que o presidente disse a respeito dele ser a cara do Corinthians, mas o Corinthians não ter meios para contratar o Gabriel, tudo isso me sugere uma situação muito difícil e que talvez esteja sendo usada para esconder para tentar disfarçar o péssimo ano que o Corinthians teve, as perspectivas para a temporada que vem que são bastante duvidosas, a necessidade de renovar o elenco, de contratar um monte de gente sem orçamento para isso, todas essas coisas que são de fato importantes e que deveriam estar tomando o tempo das pessoas que tomam decisão em nome do clube, mas dá mais repercussão, evidentemente, falar do Gabriel. Eu continuo achando que isso é algo bem distante, a não ser, claro, que o Gabriel tenha pessoalmente tomado a decisão que ele não vai mais jogar no Flamengo. Isso pode ter acontecido? Pode. Ele não falou isso ele obviamente não disse isso em público, não sei se ele tomou essa decisão ou não. Para responder a sua segunda pergunta e não tomar mais o seu tempo sobre esse assunto, Felipe, e na hipótese de acontecer uma saída do Flamengo para o Corinthians. Aliás, essa é outra questão. Por que o Flamengo facilitaria a saída de um jogador que está sob contrato para um outro clube brasileiro? É uma outra pergunta que o presidente do Corinthians ainda não respondeu. Mas vamos pensar que tudo isso foi resolvido. Todos esses problemas foram superados. E o Gabriel saiu do Flamengo e foi jogando no Corinthians. É claro que é grande. É claro que sim. Olhe de quem nós estamos falando. Olhem os clubes. Isso, nas duas pontas, né? É claro que é algo grande, sim, é evidente. Ô Mari, a gente tem ali, né, a afirmação na tela, para o Timão, o atacante só não joga no clube se não quiser. É o Corinthians, o famoso estou aqui, se tiver problema, vem ser feliz, porque basicamente eu acho que o que o Corinthians pode fazer hoje, essa situação, se for resolvida, vai se resolver do outro lado, né? Flamengo e Gabigol, não? Sim. Eu confesso que, para mim, assim, falar sobre esse assunto, ele é muito desconectado da realidade do clube. Mas como a gente está falando de futebol brasileiro... Dói um pouco no ouvido? Não, mas exatamente. Eu digo pelo momento do Corinthians, saúde financeira, todas as questões que precisa resolver. Mas a gente já viu tanta coisa acontecer, né, no futebol brasileiro e tem possibilidade de acontecer, né? Acho que quando o presidente do Corinthians, que ainda vai assumir, ele fala sobre o Gabigol, para aquela declaração, acho que foi para a Rádio Bandeirantes, né, que ele fala sobre isso, e logo depois ele já percebe que essa afirmação ela é muito grande, aí ele inclui o nome de outros jogadores, aí ele fala de Soteldo, aí ele fala de Marcos Leonardo, enfim. Seria muito grande, sim. Eu acho que o Corinthians, ele, em determinados momentos, não só o Corinthians, né, mas os clubes buscam justamente esses nomes impactantes para ter ali um fator extra, né, para cada início de temporada e muitas vezes até para deixar o que passou a temporada do Corinthians foi muito ruim, é importante pontuar isso, assim, e na verdade, assim, beirou se acostumar a brigar na parte de baixo da tabela e a normalizar certas situações em que um clube grande como o Corinthians não pode normalizar. Então, claro que impacta para a temporada seguinte, é um jogador de 27 anos muito novo ainda, em que, em teoria, o auge da idade para desempenhar, né? Mesmo
não figurando ali entre os titulares do Flamengo em determinado momento, ainda assim marcou muitos gols na temporada. Eu já falei algumas vezes aqui em outros Sport Centers de que, para mim, o momento do Gabriel no Flamengo talvez realmente seja a hora de encerrar um ciclo. Um ciclo que ele passou, foi muito vitorioso, aconteceu, mas buscar outras coisas para a carreira dele. O Flamengo, aparentemente, já está pensando numa vida sem o Gabriel, já está desempenhando sem o Gabriel. Mas, para mim, ainda é muito irreal pensar no nome Gabriel dentro do Corinthians. A gente vai seguir aqui falando desse mercado. Ser um ponto, neste momento, né, Nicolete, de muita mudança. A gente já ouviu na sexta-feira a história do Gil. Bruno Mendes sairá do Corinthians. E se isso acontecer, como é que fica a zaga corintiana que vem perdendo peças, Nicolete? Felipe, o Corinthians vai passar por uma grande reformulação para a próxima temporada, né? Vai buscar reforços em todas as posições, menos na posição de goleiro. O Cássio permanece e tem como reserva o Carlos Miguel. Então, menos na posição de goleiro, vai buscar uma reformulação, uma contratação em todas as posições. Alguns jogadores já saíram, você citou aí o Gil, Juliano, Renato Augusto, eles não vão ter o contrato renovado. O Fábio Santos se aposentou, Cantilho, jogador do meio-campo, também não teve o contrato renovado. Então os jogadores vão saindo. Agora 2 para a defesa, né? Você citou aí o Gil e o Bruno Mendes, que o Corinthians fez proposta para ele continuar, mas não é do interesse do Uruguai. Então o Corinthians vai buscar pelo menos um reforço nessa posição de zagueiro, se não 2. O Raul Gustavo, zagueiro do Corinthians, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Bahia, está retornando de empréstimo, é um zagueiro canhoto, isso interessa, né? O Mano Menezes também gosta de trabalhar com um zagueiro canhoto, já trabalhou inclusive no Grêmio quando iniciou a sua carreira, despontar na sua carreira de técnico, e vai ser avaliado, né, o Raul Gustavo ainda pela diretoria do Corinthians. Mas o Corinthians está buscando a contratação do Robert Renan, que é um jogador formado nas categorias de base, que foi vendido para o Zenit da Rússia. Ele hoje é o 5º zagueiro do Zenit, não fica nem no banco de reservas. Então é um jogador que está encostado no time russo e o Corinthians tenta o empréstimo do Robert Renan. Ele foi naquela transação com o Yuri Alberto. Só que o Zenit quer emprestar o jogador até o meio do ano que vem. E o Corinthians quer o jogador, quer o zagueiro pelo menos uma temporada. Então essa é a situação. O Corinthians buscando zagueiros. O Ranieri, jogador do Cuiabá, fez um bom campeonato com o Cuiabá e interessa sim ao Corinthians. Já foi uma declaração até da comissão técnica e também do novo presidente. Então o Corinthians vai tentando buscar nomes e contratações nesse setor. Robert Renan é o nome mais forte que está encostado no Zenit da Rússia. Felipe. Obrigado, Nicolete. Vamos falar sobre esse assunto com os nossos comentaristas, mas antes, uma tela que mostra a situação atual da zaga corintiana. Buscando reposições, situação dos principais zagueiros do Corinthians, o Gil sai, Lucas Veríssimo fica, Bruno Mendes sai, Caetano fica, Mari Pereira e a zaga corintiana. Pois foi buscar o Veríssimo justamente na tentativa de uma correção de rota, né? Porque o Corinthians já vira a temporada precisando de zagueiros e negociando os zagueiros, né? É claro que o mercado para o Murilo foi muito interessante, assim, realmente não tinha como segurar e ele aparece muito bem no profissional e logo depois o Corinthians perde essa peça. A novidade também do Caetano, que também muitas vezes entrou bem, mas em determinado momento o Corinthians jogou muita responsabilidade nesses jogadores jovens, né? E aí eram os extremos, porque eram ou jogadores muito experientes, né? No caso do Gil, o Bruno Mendes não, mas quando tinha o Fábio de um lado, o Fagner do outro, então, em determinado momento, ficava uma linha defensiva ali com uma média de idade muito alta ou baixava muito. Então, o Corinthians ele não conseguiu encontrar um meio termo e foi buscar o Veríssimo, que é um ótimo jogador, oscilou em determinados momentos ali junto com o time, porque também ficava muito exposto, mas é sim uma zona ali de jogo que o Corinthians já tinha que ter pensado na temporada anterior e agora está tentando voltar atrás, porque o Robert Renan realmente, quando o Corinthians amarrou muitas peças ali por conta do Yuri, né, e cedeu muitos jogadores ao Zenit, o Robert Renan fez muita falta. Vamos falar do Palmeiras agora, porque o Vinícius Nicolete tem... O Corinthians está muito interessado no Soteldo, do Santos. O clube já havia feito consultas pelo atacante antes do Peixe ser rebaixado. Agora, com o time na segunda divisão, o Timão deve ir com força máxima para contar com o venezuelano, que tem aprovação do presidente Augusto Melo para 2024.
Vale ressaltar que o jogador recebe 600 mil de salário e o Corinthians terá de fazer uma proposta diretamente ao rival, já que o Soteldo tem contrato em vigor. O Timão marcou para a próxima semana uma reunião com representantes do meio-atacante Soteldo, segundo informações do jornalista Samir Carvalho, em seu canal do YouTube. A negociação pode não ser complicada, já que o clube praiano, rebaixado para a Série B, só pagou 4,93 milhões na cotação atual ao Tigres. Nesses moldes, o Peixe está devendo assim mais de 3 milhões de dólares ao clube mexicano, o que pode fazer com que o Timão tenha um bom resultado nas tratativas. Uma possível proposta seria assumir a dívida restante pelo jogador, já que a receita do Santos cairá drasticamente em 2024.